A Terra suportará tsunamis de gigantescas proporções que mudará a face do planeta durante milênios. As perspectivas são sombrias, como se pode constatar na cronologia presumida dos acontecimentos. Em 30 de abril de 2007, a distância do Sol a Nibiru foi de aproximadamente 14 UA, entrando na órbita de Saturno. Isso perturbou a maioria dos planetas e o astro central, que entrou num ciclo de 24 anos e chegará ao pico de atividade em 2012. A NASA anuncia que este ciclo será o pior dos últimos 400 anos. Na Terra, tivemos hoje um aumento no número de intensidade de terremotos, bem como aumento de secas em várias localidades. Recentemente, a China anunciou que centenas de pequenos reservatórios já secaram. Em 15 de maio de 2009, Nibiru estará a aproximadamente 11 UA do Sol. A superfície de Marte derreterá, descongelando seus vastos reservatórios de água congelada. Na Terra, haverá ainda mais terremotos, furacões e tornados. O mau tempo será extremo no mundo todo. Severas secas e terríveis dilúvios serão a regra, não a exceção. Poderosos flashes solares jogarão o caos em nossas redes de comunicação e as tempestades solares converterão em lixo nossas modernas tecnologias. É por isso que as nações mais ricas terão uma frota de 6 observatórios solares em órbita do Sol no final de 2008, para fornecerem a primeira linha de alarme das tempestades solares iminentes. Nibiru será visível com telescópios ou bons binóculos. Em maio de 2011, o corpo estará logo abaixo do Sol, a 6,4 UA de distância. A esta altura, estará atravessando a camada mais densa do campo magnético solar, o que causará o aumento da interação entre os dois. Os habitantes do hemisfério sul verão o planeta a olho nu, como uma brilhante mancha vermelha mais brilhante do que Vênus e logo após o pôr do Sol. Para o Sistema Solar, no período de 20 de maio de 2011 a 21 de dezembro de 2012, a aproximação de Nibiru estimulará o astro central a disparar enormes erupções em todas as direções, onde perderemos os satélites que observam tais fenômenos. Como a maioria destas violentas erupções será dirigida ao corpo intruso, isto aliviará um pouco a Terra, mas infelizmente ela ainda estará imersa num pesadelo. É importante que se diga que estas previsões, tão sombrias, são ainda preliminares. Embora garantidas por muitos estudiosos, são contestadas por outro tanto deles, que afirmam se tratarem de puro absurdo. De acordo com os primeiros, para a Terra, em meados de 2011, as condições atmosféricas superarão em violência qualquer outro registro jamais efetuado. Os terremotos quebrarão recordes e o vulcanismo disparará no mundo todo. Isso desestabilizará as estruturas sociais e os governos deverão agir para prevenir disputas étnicas e econômicas que poderiam originar guerras. Segundo a citada Bíblia Cobrin, na última entrada de Nibiru no Sistema Solar, os efeitos foram tão terríveis que os homens ficaram impotentes e as mulheres se tornaram estéreis. Ainda na linha de pensamento dos que defendem a tese do caos, em 2011, o pânico total será instalado na humanidade. Todas as comunicações serão afetadas. Haverá grande expansão das fibras e cabos subterrâneos e a era dos telefones celulares e das TV a cabo se encerrará. Segundo o calendário maia, cunhado por aquele povo extinto há milênios e ao qual se atribui a capacidade de prever eventos astronômicos, existem 2 datas-chave para entender o que o futuro nos reserva. A primeira é 10 de outubro de 2011, quando a humanidade passaria para um novo ciclo de evolução. A segunda é 21 de dezembro de 2012, data em que haveria terror. Neste momento, coincidindo com o solstício de inverno, o Sol atravessará o plano mais denso da galáxia, cheio de perigos nunca vistos. Para o Sistema Solar, Nibiru está cruzando a eclíptica e iniciará um terrível período de fenômenos elétricos enquanto se aproxima de seu periélio, em 14 de fevereiro de 2013. Neste ponto, o corpo estará a 2,85 UA e se tornará maior do que a lua cheia à noite, visível também durante o dia, de tamanho igual ao do Sol.
Haverá descargas elétricas entre o Sol e o intruso, que aparecerão como grandes tentáculos de luz saindo deste em direção ao astro central. Todos os nossos observatórios já terão sido reduzidos a cinzas. Para a Terra, Nibiru será precedido e seguido por um enxame de objetos celestes que causarão impactos catastróficos e chuvas mortais de meteoros. Mas isso ainda não será o pior, garantem os estudiosos que defendem o surgimento das tragédias. Nesta época, todos estarão de olho no Yellowstone National Park, no Wyoming, onde se encontra o maior vulcão dos Estados Unidos, se não do mundo, que vem aumentando sua atividade desde 2003. Estimulado pela crescente violência solar causada por Nibiru, ele poderá explodir, destruindo o centro daquele país e iniciando uma mini-era glacial. Mas, em 14 de fevereiro de 2013, será o dia do juízo final para a humanidade. Não 21 de dezembro de 2012, como previu o calendário maia. Será nesta data que as interações entre o Sol e Nibiru atingirão o máximo. E ainda teremos a falta de sorte de, nesta ocasião, nos encontrarmos exatamente alinhados entre os dois monstros, quando sofreremos sérios riscos de sermos atingidos por gigantescos feixes elétricos deles emanados. Os fenômenos atmosféricos atingirão níveis jamais sonhados e os terremotos serão absolutamente devastadores. Literalmente, ao se formar plasma no céu, choverá fogo. Mas é difícil prever o que acontecerá na Terra, pois as condições que o planeta terá que enfrentar serão de proporções impensáveis, piores do que tudo que já foi visto. Cataclismos naturais, erupções de supervulcões, terremotos devastadores e tsunamis ocorrerão no globo inteiro. Os estudiosos mais dramáticos garantem que as condições atmosféricas enlouquecerão, que inverno e verão serão uma só estação e que as cidades costeiras serão demolidas por mares raivosos. Parte da atmosfera ficará ionizada, tornando-se venenosa, e isto ocorrerá em todo o planeta, para todas as formas de vida. Talvez sobrevivam alguns germes mais preparados. Haverá também mudança nos polos, o que talvez represente o que de mais grave teremos que enfrentar. Quando da catástrofe que vitimou o continente de Mu, os polos se encontravam em posição bem diferente da atual. O Polo Norte estava onde hoje é a Bolívia, e o Polo Sul, em Bornéu. Portanto, Mu se localizava nas faixas equatorial e temperada. Isso permitia que na atual Sibéria houvesse vegetação tropical ou semitropical, o que explica o que foi encontrado no estômago de carcaças congeladas de mamutes. Alguns deles foram descobertos com a vegetação que estavam comendo no momento em que aconteceu a mudança dos polos, que os congelou tão instantaneamente que nem conseguiram acabar de mastigar o que tinham na boca. A posição altamente privilegiada de Mu fazia daquele continente um verdadeiro paraíso na Terra, com clima favorável à abundante produção de alimentos, tanto de origem vegetal quanto animal. A população estimada do continente, cerca de 60 milhões, vivia esplendidamente bem, com excelente saúde e sem problemas de existência. Tudo era perfeito, maravilhoso, até que, instantaneamente, tudo mudou. Nibiru, ou Planeta X, descrito por alguns autores dedicados ao tema como Estrela de Baal, invadiu o sistema solar, modificando por completo tudo o que havia na Terra. Quando isso aconteceu, o inferno abriu suas portas sem cerimônias e sem piedade.